10 horas e 50 minutos, temos o Papo Quente pra vocês. Boa noite, Ipanema. Papo Quente com doutora Magda Gazzi. Papo Quente. Estreando a vinheta, eu tinha prometido pra doutora Magda Gazzi que ela ouviria, mas resolvi fazer uma surpresa. Então, nesse boa noite, doutora, gostou da sua vinheta nova? Boa noite, Thiago. Boa noite, Cris. Bonita vinheta. Gostou? Quisemos fazer uma surpresa pra você. Pois é, percebi. Eu espero que tenha gostado. Vamos lá, nesse ritmo de papo quente, nós temos aqui, doutora Magda, um ouvinte que não quis se identificar. Ele disse o seguinte: doutora, eu sou casado há 3 anos, gostei muito de ouvir suas dicas, ouço sempre quando estou voltando do trabalho, o programa inclusive. O problema é que sempre que eu pulo a cerca, dou aquela olhada, tal, eu sinto um arrependimento, um sentimento de vazio. Porém, eu não consigo esfriar esse meu tesão de ver outra mulher passar ou dar em cima e, quem sabe, até acabar rolando os finalmente. Eu não sei como lidar mais com essa situação. Se a senhora atende isso no seu consultório, doutora, acho que ele quer desabafar. O que ele quer? Mas você quer que ele desabafar ou ele quer? Eu acho que ela pode falar de maneira genérica, mas depois ele vai ligar para ela. Pois é, para esse ouvinte é uma situação que está causando algum tipo de sofrimento para ele. E esse tipo de sofrimento não é legal, né? Então ele precisa até estar trabalhando isso, fazer uma terapia para saber o que acontece com ele, né? O porquê que ele precisa disso, se ele se arrepende, se ele não quer, se ele quer mesmo, se ele não quer. Eu vejo uma confusão grande aí nesse ouvinte, né? Então a gente atende isso no consultório, sim. Eu acho legal você procurar ajuda, porque me parece que tem um sofrimento grande aí. É um grande conflito, né, entre o que é certo e o que ele quer mesmo. Existe isso, doutora? Eu acho que não é nem a questão do que é certo e o que é errado, porque às vezes o que é certo para mim não é certo para você, o que é errado para ele não é errado para mim, né? Então, é uma questão dessa dualidade que ele está em, aquilo que ele sente, que ele tem vontade de fazer, ou se é que ele tem vontade de fazer o que ele sente, ou que ele não sente, ou se de repente ele foi criado que homem tem que fazer isso, homem tem que pular cerca. Tem muitos fatores que podem influenciar esse tipo de questão. Agora, se existe um sofrimento para ele, se ele está nessa olho num olho faço, é ruim olhar, é pecado olhar, é pecado desejar, o que acontece? Ele precisa resolver essa questão dentro dele mesmo, dentro dos princípios dele, dentro das questões que lhe fazem feliz. Eu acho que o importante é a gente ser feliz na vida e fazer o outro feliz, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Marina, de Votorantim. Ela parabeniza o quadro e ela falou assim, que ela quer saber como orientar a irmã pediu ajuda pra ela quer saber como orientar a irmã mais nova que ela pra perder a virgindade. Então, na realidade, muitas pessoas me perguntam isso. Qual a idade ideal, qual a idade própria para transar pela primeira vez? Tanto meninos quanto meninas, mas principalmente as meninas, né? Na realidade, para ela transar pela primeira vez, precisa ver se isso é o que realmente ela quer, se ela está querendo porque o grupo todo já transou, as amigas já transaram, ou porque o namorado está pressionando, olha, ou transa, ou a gente termina. Então precisa ver que ela oriente a irmã a perguntar em primeiro assim, o que te leva a querer transar? É isso mesmo? É um desejo? Você está se sentindo preparada? É porque você quer mesmo? Quer sentir prazer? Vai lá. Procura um ginecologista primeiro, faz uma consulta de rotina com uma ginecologista, é importantíssimo. E para os meninos também, consultem um urologista antes, é legal, isso aí precisava fazer parte da rotina da nossa vida, dos adolescentes principalmente, né? E orientá-la, que ela vá procurar um ginecologista, se ela tiver certeza que é isso que ela quer, que ela tome todas as precauções para que não aconteça uma gravidez indesejada. Isso também tem que ser ressaltado, né? Quer brincar, brinca, mas toma cuidado. Né? Porque eu costumo falar que sexo tem que ter responsabilidade. Porque se tiver qualquer consequência, a gente tem que arcar com as consequências
dos nossos atos. E né? também só a gravidez é o que menos pior pode de acontecer, né? Com tanta doença, tanto, enfim. E aquele papo, eu queria botar a minha opinião na história, que a doutora Magda Gazzi falou daquele papo da menina mais nova, e isso rolava mesmo, lembrando o tempo de colegial, né? Ou dá, ou desce, ou vai embora. Isso até é uma pressão não, porque homem nenhum larga antes de provar da fruta, fica... Pois é, isso também é um mito, um tabu. Porém, se a menina souber o que realmente ela quer, se um menino fizer essa proposta para ela, viu, tem tantos meninos por aí, tem tantas pessoas legais por aí, então ela que veja o que ela quer para o corpo dela. Eu acho importante a mulher saber e entender que o corpo é dela e que ela pode desfrutar do prazer, ela tem o tempo dela, né? Pode, precisa, é legal, mas tem que ter responsabilidade, né? Então, e eu costumo falar para as meninas, quem carrega uma criança no corpo, né, no ventre, é a menina, né? Então, que ela tenha esse poder de decisão, que ela se empodere, que hoje em dia tem a camisinha masculina, mas tem a camisinha feminina também, a menina pode fazer uso da camisinha feminina. Então, que ela, em primeiro, saiba o que ela quer pra ela. E na verdade, não é nem o problema, não são nem os 9 meses, né? Tem uma frase que diz assim, que a mãe carrega o filho 9 meses na barriga, no colo até andar e nas costas o resto da vida. Então, com certeza. Não, se fosse só os 9 meses, estava bom. E depois vem os netos. Tem mais uma aqui, doutora. Tem uma última pergunta, que é do ouvinte Marcos. Ele diz o seguinte, estou achando que minha esposa está ficando menos lubrificada de alguns meses pra cá. Será que a culpa é minha? Eu acho que o lubrificado é no sentido, né? Qual será que é o sentido disso? Pois é, eu acho que ele tá com pressa, o Marco. Tá querendo acabar logo, Marcão? Vou louco. Então, essa questão da lubrificação, ela tem a ver com desejo, né? Então, e com o quanto de excitação que a pessoa está. Às vezes, tem tantos fatores que podem diminuir essa lubrificação, fatores hormonais, que seriam fatores fisiológicos, de medicamentos, né? E os fatores psicológicos. O que pode estar acontecendo na hora da transa, que ela não está conseguindo relaxar ou que ela não está conseguindo interar. Agora, a culpa, a responsabilidade não é só do homem, é dela também. Então, eu falo para a esposa do Marcos, para a mulher do Marcos, para a parceira, sei lá, do Marcos, né? Para ela tentar pensar em sexo, pensar em prazer, fantasiar, se liberar, se permitir sentir prazer. Vai ver que ela não tá conseguindo, que ela tá pensando no outro ouvinte que não quis se identificar aqui. Vai ver que os dois estão pulando a cerca juntos. Será? Eles combinaram, né? Pegaram a gente direitinho. Mas isso é um fator, sabe, extremamente importante. Com certeza. Tem que ficar muitas esperto. mulheres reclamam. Então, assim, que as mulheres também aprendam a se tocar, né? A se masturbar, para entender o prazer, como é que ele se processa no corpo, até para contar para o Marcos aí, né, para contar para o parceiro como é que ela gosta, como é que ela quer, como é que hoje ela está. Então, esse diálogo, essa participação e o se permitir ter prazer é muito importante. Se mesmo assim não conseguir, procure ajuda. Vai até um ginecologista, procure uma terapia. Vamos lá, gente, vamos ser felizes na relação sexual. Doutora Magda Gazzi ao vivo com a gente nesse Papo Quente. Chegou uma pergunta agora, fresquinha pela internet, na noite online. Do Fernando, ele tá perguntando o seguinte, se essa conversa com o urologista ou ginecologista, ela é indicada para antes ou depois dos pais terem uma conversa? Tipo, é legal o pai conversar e dar uma explicada e levar, ou leve e deixa que o médico se entenda? Olha, é Fernando, né? Que perguntou? Isso. Fernando. O ideal é que os pais conversassem sobre as questões da sexualidade com os filhos desde o berço, né? Então, desde pequenininho, que na hora do banho já começasse a falar assim, esse aqui é meu pezinho, esse aqui é a mãozinha, esse aqui é o pênis, esse aqui é a vulva, a vagina. Então, assim, que já colocasse para as crianças as questões sexuais, as questões do corpo, principalmente. Para não virar tabu, né? Isso. Então, o ideal, lógico que o ideal é uma coisa, né? Que os pais levassem os filhos ao urologista, ao ginecologista desde muito cedo, né? Na pré-adolescência, até para perder esse mito de que, tô com medo de Não, e muita gente, doutora, o pai fica com medo de estar incentivando, e na verdade ele está informando, né? Está educando. Exatamente, Tiago. Tem uma pesquisa da Unesco, inclusive, que nos conta que quanto mais os adolescentes são orientados, são informados em relação
as questões da sexualidade de uma forma adequada, eles ou tardam mais para ter a primeira relação, ou quando tem a primeira relação, mas eles geralmente se previnem mais. Então, eles usam preservativo, evitam DSTs, evitam uma gravidez indesejada. Tem pesquisas que nos mostram isso. Então, assim, informar sobre sexualidade não vai incentivar, muito pelo contrário, vai favorecer que o adolescente tenha um empoderamento pessoal para decidir o que ele quer e fazer o que ele quer com segurança. Perfeito. Muito bom, muito bom. 11 horas em ponto. Doutora Magda Gasi, agradecendo mais uma vez a sua participação. Ela que veio pela primeira vez no dia do orgasmo, a gente gostou mais que ela. Por favor, doutora, volta. E agora de quarta-feira, sempre que ela tem a disponibilidade, óbvio. Agora já até com vinheta nova, né, doutora? Muito obrigado mais uma vez, viu? Pois é, Thiago, Cris, obrigada pelo presente da vinheta aí, talvez, tá bom? Viu? E uma boa semana para vocês. Foi o Luizinho que ouvintes fez. Da Ipanema. Então tá certo, muito obrigado. Essa foi a doutora beijo. Magda Gasi no Papo Quente. E agora uma música bem bacana.